O tema desse vídeo é: você só vai ver isso quando Deus decidir o tempo certo. Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é o título desse vídeo, que você só vai ver isso quando Deus decidir que é o tempo certo. E o que é ser isso? O que tem para vir? O que Deus só pode fazer no tempo certo? Sabemos que o tempo não é nosso, né? O tempo é de Deus. E a própria Bíblia diz em Provérbios que há tempo determinado para todas as coisas. Tem coisas que não compreendemos no momento, oramos, pedimos, agradecemos e ao mesmo tempo temos aquela ansiedade porque achamos que será tudo para ontem e não é, né? E ao mesmo tempo, falando sobre esse título do vídeo, se você está exatamente nesse momento me ouvindo, é porque realmente chegou o tempo certo para você saber o que Deus tem para você saber de fato qual é a escolha, qual é o resultado, o que Deus determinou para a sua vida. Dentro daquela sua escolha, temos o poder de decisão todos os dias. Quando acordamos, temos o poder de decisão se vamos agradecer ou se vamos murmurar, se vamos atrás daquele objetivo ou se vamos continuar na janela olhando a grama do vizinho. E se a sua vida neste momento está de cabeça para baixo, você não está entendendo nada, coisas que você acharia que davam, coisas que você tinha certeza que ia dar certo, não deu certo, portas que você achou que ia abrir, não abriu, e assim, você ficou na ansiedade, você ficou na desilusão, achando que não era de Deus, achando que você estava fazendo a oração errada. Às vezes, sim, fazemos a oração errada porque estamos só preocupados ali no problema do momento, queremos resolver o problema daquele momento e quando focamos no problema, esquecemos de olhar para a solução, que a solução para os nossos problemas sempre vai ser Deus. Sempre vamos ter que ter escolhas, sabendo que a melhor escolha é estar do lado dele, é estar com ele, é fazer o que o Espírito Santo te ordena. Esses pensamentos que você vem de você fazer algo que você sabe que é o certo a fazer e ao mesmo tempo vem aquele pensamento, será que é de Deus? Com certeza é de Deus, porque se você está sentindo aquela voz, você está sentindo aquele mover do Espírito Santo, você está sentindo que você não deve ficar na posição que você está, que você deve fazer algo, é porque você deve fazer algo. Na verdade, sabemos a resposta todo o tempo, colocamos a indecisão e assim vamos vivendo os nossos dias de angústia. A palavra diz que o velho se fez novo. E ao mesmo tempo, essa passagem fala assim, que não devemos nos lembrar de coisas passadas. As coisas passadas já se foram. Ao mesmo tempo, essa passagem diz que devemos viver o agora. Chega de olhar para trás, chega de falar se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido de outra forma, mas você colocou na presença de Deus, você colocou nas mãos de Deus. E quem trabalha é Ele. A sua obrigação é somente obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo. E em Isaías, capítulo 43, do versículo 18 ao 21, diz: Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e, de repente, vocês a verão. É a própria Bíblia que diz que não devemos olhar para o passado. Agora me faz lembrar também aquela passagem que Deus falou para a mulher de Ló não olhar para trás. E quando ela olhou para trás, teve muitas consequências. Significa você esquecer do seu passado? Não. Seu passado você não deve esquecer. Faz parte da sua história. Só que, quando você lembra do seu passado, que te traz más lembranças, e você começa a ficar em cima do muro, com questionamentos, com perguntas, e você não consegue sair daquela posição que você está, isso não te faz bem. O teu passado é para você olhar para ele agora e se sentir renovada. Foram experiências que te trouxeram até aqui. São experiências a partir de agora que você deve ir para o alvo. Você deve seguir e sempre buscar a resposta em Deus. Então, voltando no começo ali, se você está nesse vídeo, é porque as suas respostas e as suas orações
agora tem o momento certo de acontecer. O seu pedido tem o momento certo de acontecer. Todo o tempo é determinado por Deus. Todas as ocasiões são determinadas por Deus. Dentro daquilo que você decidiu, nem tudo que você está passando, nem tudo que eu estou passando, foi coisas que Deus projetou para mim, mas faz parte da minha escolha. Eu não posso esquecer que eu tenho livre-arbítrio, mas quando eu de fato decido a colocar Ele na minha vida, quando eu falo a partir de hoje, eu não controlo a minha vida, e sim Tu, Deus, me ajuda com o Teu Espírito Santo, sabendo que Tu já mandou o Teu Filho a pagar um preço que eu não conseguiria pagar. Então, se Ele conseguiu, se Ele veio até a terra, Ele foi e deixou o Consolador, eu também vou conseguir. Preciso estar alinhada na Tua Palavra. E é só lendo a Palavra, meditando, fazendo o que um verdadeiro cristão, uma pessoa que se entrega realmente para Deus, faz, é que você vai ver a diferença. Então, sempre você vai ter uma resposta. Às vezes, a resposta está o tempo todo com você. Só que quando você foca no problema, você está trazendo e ativando mais problemas. Então, voltando ali, não devemos olhar para o passado com aquele pensamento de perda, de decepção. Não, o meu passado me trouxe para o meu presente. E para que eu e você reflita ainda mais nessa passagem, vamos focar em alguns pontos específicos. A parte que Deus prometeu abrir o caminho no deserto e rios na terra. Deus fez isso ou não fez? Deus fez. A outra parte, o povo deve esquecer o passado e não viver no passado. Deus queria que Moisés tirasse o povo do Egito, que eles lembrassem do passado, que no passado eles eram escravos, mas aquela lembrança era que ficou na lembrança, passou, faz parte do passado. Através daquele movimento, através daquela atitude, daquele ídolo de Deus com Moisés e Arão, o povo não deveria mais se submeter àquela escravidão. Por quê? Porque eles já tinham um propósito na vida do povo. E sabemos que a caminhada foi longa, durante 40 anos, e a única coisa que o povo continuou fazendo foi reclamando, lembrando dos momentos que apanhavam, mas mesmo apanhando, eles tinham comida para comer. Eles não deram graças a tudo que Deus fez. Fez a rocha sair água, abriu o mar vermelho, fez sair comida do céu, não faltou maná. E ainda Deus falou, o que tem é para hoje, amanhã Deus proverá. E Deus assim deu aquela ordem, o mantimento que eu estou dando agora será para hoje. Amanhã eu vou prover outra coisa, amanhã eu mando mais maná. Mas o que o povo fez? Prefere desobedecer a palavra de Deus. E muitos iam lá, comiam, o que faziam? Guardavam. E Deus falou, eu não quero que guarde esses alimentos, porque eles vão apodrecer. E mesmo sabendo desse mandamento, o que eles fizeram? Eles foram desobedientes. Qual é a palavra-chave aqui? Obediência. Vamos ser gratos, vamos ler a palavra, se manter na palavra, fazer algo que agrade a Deus. Outro ponto aqui, o Senhor nos promete abrir o caminho no deserto e fazer correr rios na terra seca na nossa existência. E o Espírito Santo é o motivador das coisas novas em nós. Então, quem abre os caminhos, quem abre os nossos caminhos, quem abre novas portas, sempre vai ser Deus. Quem está no controle de tudo sempre vai ser o nosso Deus. Nos momentos difíceis, porque somos falhos, somos feitos de carne, então temos os nossos sentimentos. E no momento ali do desespero, da indecisão, de ter uma escolha certa, um momento bem difícil que passamos na vida, um momento de qualquer que seja doença, a porta de emprego, você precisa tomar uma atitude, tomar um rumo da sua vida. E você vai começar a focar em todos os seus problemas e esquece de olhar para a solução. E Deus falou, para de arrumar problema, come só o que tem hoje, o maná é para hoje. E assim foi a caminhada no deserto. Então a partir de hoje, você começa a ler essa passagem, leia os versículos, pode até fazer um resumo, faça uma leitura, comece a fazer assim, mesmo aquele devocional com Deus. Só assim que você vai se desligar dos seus problemas, você lendo a Bíblia e vendo as histórias que já aconteceu, tudo que Deus prometeu e cumpriu, você começa a se conectar mais com Deus. Somente esse é o objetivo
e o teu propósito e o meu propósito aqui na terra. Servir a Ele e ser luz aonde quer que você esteja. E aqui temos mais uma certeza de que momentos difíceis vêm para todos. Desde o começo da humanidade foram somente escolhas. O propósito de Deus era fazer Eva e Adão para que vivesse sem precisar trabalhar, sem precisar ter desgaste físico. E por que Deus permitiu tudo isso? Simplesmente porque Ele deu livre arbítrio e já começou nas consequências. Se você fizer isso, você vai receber isso. Então já foi tudo explicado. O homem erra por falta de conhecimento e por falta de obediência, né? Sempre vai ser isso. Se você vai errar é porque você não foi obediente. Se você vai errar é porque você decidiu a trilhar outro caminho. E é isso. Ele quer abrir novas portas, Ele quer falar mais perto ao seu coração, Ele quer se revelar não só para você, mas para as pessoas que têm o seu convívio, que vivem com você. Então tudo realmente é permissão dele para que Ele se achegue mais a você. Até aquela doença que você acha que é para a morte, Jó, os amigos de Jó falaram, confessa logo o teu pecado, para que tu morra logo de uma vez. A mulher falou, a mulher dele, a esposa dele, abandona logo esse Deus, confessa a Ele, já morre, porque para ti já não tem mais solução. Só que existiu sempre um segredo, que foi a obediência, aquela fé que eles tinham nele. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas automaticamente daquilo que você está esperando. E assim foi, através do sofrimento de Jó, através das perdas de Jó, Deus abençoou a vida dele, não só a vida dele, como Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Mas Deus permitiu sim que Jó fosse atacado por doenças, perdesse seus bens materiais. Aqui existe um outro foco. Muitas pessoas, quando estão no auge, estão naquele propósito, estão naquele voto de Deus, para Deus abençoar o seu trabalho, para Deus abençoar a sua caminhada. Só que quando ele chega num nível bem mais elevado do que ele queria estar, ele chegou, ele esquece de que foi Deus que permitiu que ele estivesse ali, que foi Deus que sustentou ele até aquele momento. Por isso que vemos todo dia queda de pessoas que subiram muito alto. Então, nada do que você possa fazer aqui na terra pode ser maior do que o amor que você tem em Deus. Você vai dar conta desse momento que você esteve aqui, você vai prestar contas do seu trabalho aqui, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você esperou na frente. E o que eu e você temos que esperar por obrigação é a nossa salvação eterna, é a nossa morada junto com o nosso Pai Celestial. E quando a Bíblia explica assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, e sim daquilo que você espera ao mesmo tempo, daquilo que você está esperando, não é só isso. Você não tem só que ter fé, você tem que ter ação, você tem que ter atitude, você tem que olhar para o alto. Esquece o passado, olha para frente, porque o que ficou no passado está no passado. Agora você tem uma nova chance de vida, uma nova possibilidade de ainda ter mais de Deus, ainda poder ver o sobrenatural de Deus. Começa agora a pensar, a lembrar de tudo que você queria fazer. Quando se você começou na sua fé, qual era o seu desejo, qual era a que te movia, o que você falava assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu alegro estar fazendo na obra de Deus. Se você quer fazer uma visita, faça. Se você quer comprar uma cesta básica, faça. Se você quer visitar os orfanatos, vá. Se você quer visitar os asilos, vá. Simplesmente se você quer só comprar Bíblias, ficar num ponto específico só para estar dando aquela Bíblia de presente para uma alma aflita, faça isso. Então tem muitas coisas que você deve fazer. Não se prenda a uma igreja e você fica ali desapontada, desanimada, pensando, hoje eu quero uma oportunidade, eu quero louvar a Deus, hoje eu quero uma oportunidade, eu quero dar um testemunho, sabendo que quem já está ali, já está comendo do maná. Deus fala que a seara é grande, né? E falta ser feitos. Então Deus fala nessa palavra que a seara é grande. Está faltando o quê? Ceifeiros. Temos que fazer o ide dele. É lá na multidão que Deus te quer. Não é trancado num lugar esperando que alguém, que uma pessoa falha como você, te dê uma oportunidade que às vezes pode até te apontar, achando que você tem que fazer perfeito para o homem. Nós temos que dar graças a Ele, agradecer por tudo que Ele fez em nossas vidas
E o nosso ato de gratidão, e ao mesmo tempo, o nosso ato de gratidão é fazer aquilo que você recebeu de graça, você recebeu a sua salvação de graça, você recebeu o amor dele de graça, então passe o amor dele adiante. Você também pode ficar num lugar, você pode às vezes só sair, hoje eu vou sair, vou dar uma volta e vou deixar o Espírito Santo agir. Às vezes as pessoas às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Às vezes falta somente um abraço. Às vezes falta somente um apoio. Falar, eu estou aqui com você, né? Eu posso orar por você. Eu estou aqui para fazer o que me cabe a você, que é passar o amor de Cristo, é falar que nem tudo está acabado. Essa é a minha e a sua missão aqui na Terra. Isso que devemos entender, né? Não temos que ser bem vistos porque temos um carro luxuoso, porque temos uma casa de praia, porque temos as melhores roupas, os melhores móveis, não. Nós temos que ser vistos porque temos o brilho do Espírito Santo em nossas vidas, que através das nossas vidas podemos sim fazer algo novo e diferente na vida de quem passa por nós. Então é o tempo de despertar. Não tem como Deus fazer algo novo naquilo que ainda está velho. Ele mesmo disse que não pode um pedaço de pano fazer um remendo, um pedaço de pano velho fazer um remendo em pano novo. Então o que ele diz? Conserto. Temos que ter um conserto diante de Deus. Falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer o teu querer, para fazer o teu ide. Transforma a minha vida, me capacita, me faz ser realmente uma pessoa diferente, me faz ser alguém que contribui para a salvação da humanidade. Que eu seja alguém que dê frutos e que sejam meus frutos de arrependimento, de amor, de dedicação, de amor. E os meus frutos têm que ser os melhores: amor, dedicação, né? Sempre assim fazer algo sem querer nada em troca, sabendo que um dia você também esteve lá, alguém falou de Jesus para ti, né? Você não conhecia, no meu caso eu não conhecia. Tem um fato que quando eu era adolescente, eu ficava assim, aquele momento dos alunos saírem da escola, e eu ficava na frente da minha casa. A minha casa ela tinha duas frentes, né? Então eu estava do fundo da minha casa, eu tinha de frente para uma avenida, e na frente da minha casa também dava de frente com outra avenida. E quando as crianças passavam, os adolescentes passavam da escola, tinha uma menina que quando ela me via, ela começava a cantar um louvor, e eu ficava muito furiosa porque era só ela me ver. Ela poderia estar rindo, ela poderia estar falando normal com qualquer pessoa, mas quando ela me via, ela cantava aquele louvor. Para mim aquilo era um deboche, para mim aquilo lá era uma afronta, e eu assim sentia a raiva daquela guria. E mal eu sabia que Deus estava ali me chamando, que aquilo ali era um chamado, aquilo ali era um despertar, aquilo ali Deus estava querendo falar: eu tenho algo novo para você, eu quero mudar a sua história, eu quero que você faça a diferença no meio da humanidade. E depois de algum tempo eu realmente descobri que Deus usava aquela pessoa, aquela menina, aquela adolescente, para falar do amor dele através do louvor. Então Deus tem várias formas, Ele vai me usar, Ele vai te usar de várias formas. E hoje sim, eu acredito no dom que Deus me deu, eu acredito nos talentos, porque é através dos dons e dos talentos que podemos fazer algo para Deus, né? Às vezes fazemos algo com as mãos, fruto do nosso trabalho, que Deus nos deu esse poder, e Deus também nos dá a nossa voz. Então essa é a minha arma que eu tenho, de falar. Eu gosto de falar do Evangelho, eu gosto de falar do que Deus fez na minha vida. Eu tenho o prazer de estar aqui, eu não faço isso por obrigação. Esse é o meu maior chamado, falar do amor dele e falar que ele fez, que ele me salvou, que ele me libertou. Deus, ele me tirou da UTI. Com 4 anos de idade, eu tive uma pneumonia aguda e era para morte, era uma sentença de morte, mas mais uma vez ele falou: não, eu tenho algo na vida dela. E foi na adolescência que eu tive esse encontro com ele, e depois disso nunca mais eu larguei dele. Por quê? Porque ele me resgatou, foi ele que me deu uma nova chance de vida, foi ele que falou: ó, não é sentença para morte não, eu vou te usar ainda. E eu estou aqui fazendo
o id dele. Sou perfeita, não sou, mas se eu não fizer, outro vai fazer. E aquilo que estava nas minhas mãos para mim fazer, ele vai cobrar de mim. Então faça o mínimo. Quer ler uma Bíblia? Quer somente ler uma palavra? Leia. Quer somente fazer uma visita no hospital? Vá, faça, enquanto há tempo. E não olhe para trás, esquece as coisas do passado. Hoje se fez novo. Hoje você está vivendo um novo capítulo da sua história. Depois eu queria que você deixasse nos comentários essa frase. Hoje eu estou vivendo um novo capítulo da minha história. E não esqueça de mais uma lição. Que é no deserto que Deus coloca um caminho. Se você não estiver no deserto, não tem como você caminhar. Não tem como você tomar um novo rumo da sua vida. E se você não estiver no caminho, se você não estiver no deserto, não tem como acontecer algo novo. Por quê? Porque você vai estar na zona de conforto e está tudo bem. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Quando estamos aqui em casa, falta algo. Se falta arroz, falta feijão, falta uma fruta, alguma coisa. Aonde que você vai buscar? Aonde tem. Então é isso. Deus ele sempre vai te dar a medida certa para que você busque a medida certa que precisa. Tudo está no controle dele. Faça o id, faça o que você tem que fazer. Esqueça as coisas velhas. Olhe para frente. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem muitas vidas para restaurar. Deus tem muita coisa boa para te usar e falar que Ele fez na tua vida e Ele vai fazer na vida de quem quer que seja que passe na sua vida. Jesus, o que era impossível já foi feito. Ele morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai, deu aquela ordem para o Espírito Santo estar aqui conosco. O Espírito Santo é que me dá essa sabedoria para falar, que me dá essa audácia para falar e que me dá essa certeza para te falar que quem fala por mim é Ele. Então, a partir de hoje, seja uma nova criatura. A partir de hoje, receba o renovo de Deus. A partir de hoje, seja assim uma nova esperança para essas almas aflitas. Mas saiba também a viver o processo. Nada acontece de um dia para o outro. Nada vai acontecer assim. Você não vai acordar, às vezes você pode começar ali aquele período de jejum. Você pode se dedicar. Se você quer fazer um jejum, você não sabe como fazer, já tem uma aula aqui que eu vou deixar também. Quando terminar esse vídeo, você clica e você assiste essa aula, que você vai ver como é fácil se dedicar, como é fácil buscar a presença de Deus. Só falta fazer o que é certo. Só falta realmente ouvir a voz de Deus. Então você começa a fazer o jejum, você começa a ler passagens da Bíblia, você começa a fazer resumo, você começa a meditar na palavra e tudo na sua vida vai mudando aos poucos. Automaticamente, quando você começa a fazer esse passo de jejum, de ler a Bíblia, de fazer devocional, de fazer resumo, de estar atento à palavra dele, você já muda. A partir de uma decisão, a mudança é espontânea, ela é gradual. E quando Deus ele abre o caminho, ele vai somente abrir o caminho. Você que vai passar. Deus abriu o mar vermelho. Quem que passou? O povo que passou. E ele estava na frente. Ele já estava ali, cuidando. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada passo que eu e você dê. Só que nós temos que dar um passo de cada vez, buscar sabedoria, perguntar no seu lugar o que Jesus faria. Sempre ter essa linha de pensamento, que se você tomar qualquer decisão errada, qualquer escolha errada, há também as consequências. Se você toma uma decisão errada, se você faz uma escolha errada, as consequências erradas virão. Então, a partir de hoje, tenha aquela escolha certa. A partir de hoje, escolha ficar com Deus. Você acha que quando pessoas saem da sua vida, Deus muda a rota da sua vida, muda a direção da sua vida, é por acaso? Não. Ele já está fazendo o conserto. Só que ele diz, ide, faça o ide, toma a sua atitude, toma a sua decisão, vá. Quando Deus falou para Moisés tocar na rocha, o que ele tinha na mão? Ele tinha um cajado. Então ele falou, toca o cajado. Então, ao mesmo tempo ele fala, toma uma posição na tua vida, faz o id, escolha,
Mas não fique parado, faça alguma coisa. Se você faz alguma coisa, você vai ter a recompensa daquilo que você fez. Então, escolha sempre o melhor. Escolha sempre obedecer. Então, assim, na verdade, esse vídeo foi para te dar um chacoalhão, para falar acorda, para falar vai, faz, é isso mesmo que eu quero, continua, faça a minha vontade, é isso que eu quero te usar. E assim as coisas naturalmente vão acontecendo no tempo certo para acontecer. E agora, para terminar esse vídeo, eu vou te deixar 3 perguntas que você vai responder para você. A primeira: o que você está deixando de fazer? Responda para você, escreva no papel e comece a analisar. A segunda: o que eu estou fazendo de errado? O que você está fazendo de errado? Busque essa resposta. E a terceira pergunta é aquela que vai te dar a chave da virada. O que você precisa melhorar? O que eu preciso melhorar para que Deus comece verdadeiramente a operar na minha vida? Então escreva essas perguntas, escreva as respostas e a partir desse momento coloque essas perguntas com essas respostas na sua frente, no local que você possa visualizar, que você possa fazer sim o quadro da visualização. Gosto bastante de trabalhar com isso. Visualizar para que me mantenha focado, para que me mantenha feliz, para que me mantenha ali na rota certa. Aí eu sempre vou saber as 3 perguntas com as 3 respostas e com essas respostas eu vou saber trilhar o caminho. É fácil, é só você estar no momento, na hora certa, fazendo a coisa certa, com o nosso Deus que está em todo lugar, que responde todas as nossas perguntas e que nos dá direção no nosso caminho, no caminho que Ele quer que nós trilhamos. A fé sem ação é morta. Então aqui nesse vídeo comigo você aprendeu vários pontos, você viu que você pode mudar a sua vida ainda hoje, nesse exato momento, fazendo tudo que você já tem de fazer aqui como lição. Fazer as perguntas, escrever nos comentários aquela primeira frase que eu já te falei anteriormente, fazer as perguntas, responder essas perguntas e sair da zona de conforto. E não esquecer de ser grato, de ser grata. A primeira coisa, quando você acordar todos os dias. E a partir de hoje, o tema desse canal é Ângela Seja Grata. O que significa Ângela Seja Grata? O meu pensamento foi, quando você lê Ângela Seja Grata, se seu nome é Rafaela, você vai trocar o meu nome pelo seu e vai falar Seja Grata, porque você tem que ser grata todos os dias. Você tem que ser grato a Deus todos os dias. Nós temos que ser gratos ao Deus do universo e não àquela força do universo. Não. Deus, Ele fez o céu e tudo que nele há. Então, a gratidão vai ser sempre para o fundador e consumador das nossas almas. Deus que fez o céu, a terra e tudo que nele há. Então, não esqueça, a gratidão transforma as vidas.